Boa noite a todos, vocês que estão nos assistindo pela internet. Boa noite a toda essa equipe técnica que está aqui para ajudar na transmissão desta noite. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque as nossas igrejas ainda estão fechadas, mas, para a honra e glória de Deus, a gente ainda tem essa liberdade, pode estar aqui transmitindo este culto esta noite. E que você seja muito abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao culto, vamos cantar o hino 73, Rei dos Reis.
Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. Este Rei dos Reis está perto para vir nos buscar. Você crê nisso? Eu creio. Então, se você sentir o desejo no seu coração nessa noite, na sua casa, se coloque em pé. Vamos cantar Quero Ver Cristo Voltar, do CD Jovem. Muitos se apressaram em pregar, muitos só viveram a esperar. O tempo passou e Cristo não retornou, mas logo veremos este dia chegar. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória. Poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Vamos esta obra terminar, e em seguida Cristo voltará. A nossa geração em um só coração quer ver o raiar de um novo dia chegar. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória. Poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória. Poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com o meu Senhor. Amém. Eu quero muito ver esse dia chegar, o dia que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Eu sei que você deve estar passando por momentos difíceis. Você pode estar nos assistindo agora deitado numa cama por estar doente, mas saiba que Jesus está aí do seu lado, que Ele nunca vai te abandonar. Pode confiar. Assim como estamos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada por mais o culto desta noite, Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos às vezes muito tristes, porque perdemos familiares, amigos. Querido Deus, esteja nesta noite com todos os doentes, Senhor, com todas as pessoas que precisam de Ti.
Rogamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está no seu trono, o Senhor está observando tudo e cuidando de todos. O Senhor está no controle do universo. Nós cremos nisso, Senhor. Esteja com o culto desta noite, esteja com o pregador, com o pastor que irá falar. Que tudo venha do céu, Senhor, para iluminar nossa mente, para nos trazer conforto, nos trazer paz. Lhe agradecemos pelas bênçãos, pela vida e lhe imploramos por sua proteção. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Irmãos, normalmente viemos aqui novamente dar o recado dos dízimos e ofertas. Infelizmente a igreja ainda não pode estar aberta, né? Como era da nossa vontade, mas temos que saber que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. Então, irmãos, continuamos ainda a fazer as ofertas, os dízimos, pelo aplicativo CVI, pode ser depósito na conta da igreja também. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o pastor, com o irmão Ivan, a Francine, que eles vão dar as coordenadas de como fazer. E se não tiver como fazer assim, vai guardando em casa, vai ali separando em algum lugar especial, dentro da sua Bíblia, em algum momento, para quando a gente puder estar novamente aqui, ou estar pelo menos com a igreja aberta na parte da tarde do sábado, você vir deixar os seus dízimos e ofertas. Nesse momento, a gente tem, seria normalmente os pedidos e agradecimentos, né? Infelizmente nós estamos aqui, não temos como a gente fazer isso no momento, mas eu gostaria que você em casa mesmo agradecesse a Deus, agradecesse ou fizesse um pedido especial no seu coração. A maioria dos nossos pedidos mais especiais e mais importantes, normalmente a gente não se abre, normalmente a gente faz somente com Deus. E tem o Salmos 37, que é um dos meus prediletos na Bíblia, e tem uma parte dele que são 3 versos que falam o seguinte, do 3 ao 5: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, e principalmente, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, convido agora os que puderem, os que sentirem desejo, a fechar seu coração, colocar os pedidos que você tem tão especial, os pedidos que você tem especial para essa semana em seu coração, nesse momento. Senhor, oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por estarmos aqui em segurança, que o Senhor esteja, Senhor, ao nosso lado em cada momento, que nós possamos estar cada dia mais confiando em Ti, Pai, entregando a Ti nossos problemas, os nossos anseios, Pai, talvez alguma coisa, Pai, que nós acreditamos que não há saída, Pai, mas confie, Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem tudo preparado, e principalmente o seu objetivo maior, Pai, é salvar cada um de nós. Que nós possamos, Pai, entender muitas dificuldades que a gente passa na vida, muitos problemas, algumas coisas a gente não entende por que a gente está passando naquele momento, mas que o Senhor possa fazer a sua vontade na nossa vida. Cada pedido aqui, Pai, colocado no coração, ou as pessoas que falaram baixinho em casa mesmo, ou que estavam no pensamento, os agradecimentos também, Pai. Colocamos tudo em Suas mãos, Senhor. O Senhor nos ajude, Pai, a ter cada dia um coração mais grato, para saber e ver o que o Senhor tem feito em nossa vida. Deixamos tudo em Suas mãos, Senhor, salva para Ti, em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai ter um momento especial, que a Maria, né, vai cantar para a gente.
Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Obrigado, Maria. Linda mensagem. Deus o ama assim como é você. Deus ama também a gente como a gente é. Mesmo com nossas imperfeições, mesmo com nossos erros, nossos pecados, Deus nos ama. Então, nesse momento, convido a todos que puderem em suas casas se ajoelharem para a gente estar se preparando um pouco mais para o sermão de hoje à noite. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez pedindo a sua proteção, pedindo os seus cuidados, pedindo que o Senhor esteja conosco. Esteja livrando nós, Pai, nossos familiares, Senhor, dessa doença terrível que está assolando esse mundo, Pai. Sabemos, Pai, que muitas coisas ainda estão por vir, mas acreditamos, Pai, que tudo está sendo guiado por Ti, Pai. Mesmo a gente não entendendo muitas coisas que vêm acontecendo, mas nós temos que acreditar em Ti, Pai, confiar em Ti pessoalmente. Pai, vem estar com o pastor Gilvan agora na mensagem de hoje à noite, que possa estar trazendo esperança, o Espírito Santo possa estar abrindo nossa mente, Pai, nosso coração, para receber essa mensagem e principalmente, Pai, aplicar em nossa vida. Entregamos tudo em suas mãos, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos juntos aqui novamente. Quero agradecer a Maria pela música tão bonita. Maria, Deus seja louvado aí pelo seu dom que você usa para louvar o nome de Deus. E também quero agradecer ao Lucas por essa linda oração. E também agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando. Nós temos aí um grupo muito grande nesta noite que estão aqui transmitindo ao culto. Muito obrigado a vocês todos e obrigado a todos os irmãos que estão em casa, apesar de estarmos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos e com a tecnologia nós estamos mais próximos ainda. Irmãos, eu gostaria de falar sobre a Semana Santa. Vocês sabem, neste sábado, daqui 2 ou 3 dias, começaremos a nossa Semana Santa.
E ainda dá tempo de você participar. Se você não se inscreveu ainda no grupo da Semana Santa, o Fábio, nesse momento, vai estar colocando aí um link no grupo da igreja, e você pode acessar lá este grupo e fazer parte aí do movimento missionário, abrindo um pequeno grupo através do WhatsApp e dando ao Espírito Santo a oportunidade de usar você, sua influência, sua amizade para alcançar os seus amigos, seus familiares, pessoas que talvez não conheçam o Evangelho como você conhece ainda. E assim, para nossa alegria e quem sabe até para nossa surpresa, o Senhor vai alcançar pessoas que nós nem imaginamos neste momento. Conto com você, o Espírito Santo conta com você, a igreja conta com você, os céus contam com você, para que juntos nós possamos fazer o trabalho de Deus. Agora, vamos abrir a palavra de Deus, mas antes de fazermos isso, vamos fazer mais uma oração específica pelo estudo da palavra. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor está acima e além de tudo que nós conhecemos, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Por isso o Senhor pode estar conosco, não importa que cada um de nós estejamos em nossa casa, mas o Senhor está com todos nós ao mesmo tempo. E o Senhor também conhece a cada um de nós no mais profundo de nosso ser. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, quais são os nossos temores neste momento, neste dia, nesta hora. Por isso, humildemente, nós rogamos que o Senhor possa falar a cada um de nós individualmente através do estudo de Tua Palavra nesta noite. É o que rogamos a Ti, Senhor, com nossa gratidão, no nome sagrado de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso texto de hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Daniel 3, de 1 a 7. Diz o seguinte o texto bíblico, Daniel 3, verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Esse texto é interessante porque ele vem na sequência do capítulo 2. E no capítulo 2, que nós conhecemos muito bem, Deus tinha dado ao rei Nabucodonosor um sonho. E naquele sonho o rei Nabucodonosor viu a história do mundo, começando lá em Babilônia, cerca de 600 anos antes de Cristo, e veio descendo, passando pelo nascimento de Jesus, pela história antiga, pela Idade Média, finalmente chegou nos tempos em que nós vivemos e prossegue até a volta de Jesus. E a estátua no capítulo 2
Daniel diz que a estátua, na interpretação dele do sonho, ela era imensa e de extraordinário esplendor. Então era uma estátua realmente que chamava a atenção. E o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado com o sonho que ele havia tido, e depois mais ainda pela revelação, quando Daniel disse a ele que foi Deus que tinha revelado a ele a história do mundo, começando de Babilônia até a volta de Jesus. O rei ficou tão maravilhado que ele termina ali no capítulo 2 dando glórias a Deus, dizendo que Deus é o único Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e Deus é exaltado ali pelo rei Nabucodonosor. Mas agora, quando nós abrimos o capítulo 3, nós percebemos aí que há uma mudança no rei Nabucodonosor, porque ele ainda continuava com a estátua na mente, no coração. Era uma preocupação dele, ainda aquela grande estátua que ele havia visto no capítulo 2. Mas agora ele havia esquecido o temor a Deus. Ele queria, na verdade, afrontar a Deus, dar uma resposta a Deus. E ele mandou fazer a estátua. A Bíblia diz aqui que a estátua tinha 60 côvados de altura. Se você lembra que um côvado tinha mais ou menos 45 centímetros, então 60 é mais ou menos aí 27 metros e meio. Então a estátua tinha essa estatura, 27 metros e meio, mais ou menos a altura de um prédio de 10 andares. Bem, se você mora numa cidade grande como Curitiba, talvez você more até em um prédio, um edifício, e um edifício de 10 andares, com outros mais altos ao lado dele, talvez a gente não perceba todo o esplendor, mas lembrando que a estátua foi construída num lugar onde ninguém vivia, era uma planície. Então, se você olha 10 andares para cima, parece extremamente alta, né? Imagine só esta peça que ele mandou esculpir de ouro, completamente de ouro, nessa altura, cerca de 27 metros e meio de altura, e da altura de um prédio de 10 andares. Mas a semelhança entre as estátuas está talvez na aparência, mas nos elementos que compõem a estátua do sonho de Daniel, no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, na verdade, no capítulo 2, era uma estátua que era composta de diferentes metais, né? A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre ali de cobre ou bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Apenas a cabeça era de ouro, não havia mais nada de ouro na estátua. E na interpretação do sonho, Daniel disse ao rei Nabucodonosor: olha, o Senhor, o Império Babilônico, é a cabeça de ouro. Mas havia também uma mensagem implícita ali, que embora Babilônia fosse a cabeça e fosse de ouro, mas Babilônia terminaria, porque seria sucedida por um novo império, representado ali pela prata, né? Os braços e o peito de prata, representava o começo de um novo império e o fim de Babilônia. Nabucodonosor ele tinha muito orgulho da cidade que ele havia construído, do império que ele havia formado, tão grande, tão rico, tão poderoso, e agora, depois de pensar muito naquilo, considerar tudo aquilo, e começou a pensar que aquilo tudo poderia ter um fim, então ele tomou uma decisão. Ele daria uma resposta a Deus. Ele diria para Deus que Deus estava enganado, que a interpretação que havia sido dada a Daniel não se iria cumprir fielmente, conforme Daniel havia revelado, porque ele, Nabucodonosor, estava pronto para dar uma resposta a Deus. E a resposta do rei Nabucodonosor foi a estátua. Ele mandou construir a mesma estátua do sonho, com uma diferença: a estátua era toda de ouro, a cabeça era de ouro, mas o peito e os braços também eram de ouro, assim como o ventre, as pernas e os pés. A estátua do alto da cabeça até a base embaixo que a sustentava era toda de ouro. E a resposta era muito clara. Ele estava dizendo a Deus: Senhor, o Senhor se enganou. Porque Babilônia nunca vai terminar. Enquanto existir a história humana na terra, Babilônia estará reinando. Babilônia não é apenas a cabeça de ouro, Babilônia também é o peito e os braços de prata. Babilônia vai permanecer, ninguém irá substituir Babilônia na história. Enquanto existir história, nós estaremos aqui comandando. Somos a cabeça de ouro.
mas somos também os pés de ouro. Não há prata nessa estátua, nem cobre, nem ferro, nem barro, porque apenas Babilônia vai reinar. E ele então teve esta ideia e mandou construir então essa grande estátua. Talvez tenha demorado muito tempo para a estátua ter sido construída, mas finalmente ela estava pronta, né? Ali os artesãos, os artistas, os escultores, não eram escultores, né, que ela não foi esculpida, foi fundida. Então todo mundo que mexia ali com essas artes, né, eles terminaram concluindo a grande estátua. E Nabucodonosor então chegou lá diante dela um dia e ela estava pronta. Eu imagino que Nabucodonosor nunca deixou de ir lá à província de Dura verificar a execução do trabalho. Cada dia ele ia lá, a estátua ia crescendo um pouquinho, até que finalmente a estátua estava lá, todinha de ouro, brilhando no sol, iluminando todo aquele campo, aquela planície de Dura. Não é à toa que o lugar foi escolhido para mostrar grandiosidade, para mostrar poderio e para mostrar riqueza. E agora uma data foi marcada para a inauguração, mas não era uma simples inauguração, era uma reafirmação de que Babilônia estava acima de todo o reino, estava acima de todas as pessoas, mas estava acima também de todos os deuses. Babilônia estava acima de tudo e de todos. Então as pessoas do império foram todas convocadas. Havia muitas províncias no Império Babilônio. O império era tão grande que muitas províncias falavam línguas diferentes. E essas pessoas foram convidadas para vir, todas as pessoas mais importantes, os administradores, governadores, tesoureiros, prefeitos, sátrapas, e todas as pessoas que poderíamos dizer que eram da elite de cada um destes lugares, todas elas foram convidadas para vir para a data da inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia construído. E chegou o momento de todos estarem ali. Imagine só como em Babilônia as coisas estavam fervilhantes, né? Os hotéis estavam todos cheios. E não eram hotéis quaisquer, né? Porque os clientes que estavam ali eram clientes da elite de vários lugares diferentes. Estavam ali pessoas falando línguas diferentes. Mas as pessoas mais importantes do império estavam reunidas naqueles dias na cidade de Babilônia. E todos então foram conduzidos no dia apropriado lá para a planície, né? Havia ali cadeiras para todos se sentarem, talvez milhares de cadeiras. A estátua estava coberta, né? Ao chegar lá ninguém conseguia vê-la ainda, estava coberta ali com um grande pano, quem sabe branco, né? Cobrindo a estátua, tão alta, né? Milhares de metros de tecido para poder cobrir aquela estátua. E finalmente começa a cerimônia, né? Tem lá várias outras coisas acontecendo. O rei Nabucodonosor entra, né, com toda a pompa, com todo o poderio. Todo mundo se levanta, né, se curva diante da sua grande majestade, o homem mais poderoso da terra, do império mais poderoso da terra, com o exército mais poderoso da terra, o dono da maior riqueza da terra. Então ali tudo era grande. E o rei Nabucodonosor então entra, né, passa ali pelo meio, né, com toda aquela pompa, né, os guardas todos com a roupa de gala, né, para aquele momento, porque o rei queria de fato impressionar. Não era uma festinha qualquer, não era uma cerimoniazinha ali de 5 minutos, era o dia, né? Aquilo ali era o grande dia. E finalmente, quando o rei Nabucodonosor se assenta, todo mundo ali está pronto, a festa então começa, a cerimônia começa. E entre os itens lá da cerimônia, chega o momento da inauguração. E está aquele burburinho, todo mundo quer ver a estátua, os comentários todos estão dizendo, né, que a estátua é toda de ouro, é isso, é aquilo, mas todo mundo ainda está curioso para ver quando essa pessoa aí, o arauto, né, ele vem à frente e anuncia. E ele faz o anúncio, mas era um anúncio que já era conhecido por todo mundo, né? Está só repetindo. E ele disse: vocês foram chamados aqui à planície de Dura para reconhecer a soberania de Babilônia. Não importa quem você é, Babilônia é maior do que você. Não importa o Deus que você acredita, Babilônia é maior do que o seu Deus. Não importa as suas convicções, Babilônia é maior do que as suas convicções. Não importa de onde você vem, Babilônia é mais importante do que a sua terra. E você veio aqui
para se ajoelhar diante de Babilônia. Você veio aqui para se prostrar diante da nação mais poderosa da terra, diante do monarca mais poderoso da terra. Então a música irá tocar, uma música especial irá ser tocada agora. E quando os acordes começarem ali a serem emitidos, todos devem se ajoelhar diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir. Ela representa Babilônia, ela representa o poder, e você deve se ajoelhar diante do poder de Babilônia. Mas havia algo mais na mensagem, né? E o arauto diz: mas aquele que se recusar, quem seria doido, né? Mas aquele que se recusar a se ajoelhar diante da grande estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, será lançado dentro daquela fornalha. A fornalha estava ali também, foi a fornalha usada para fundir o ouro, para que o ouro pudesse ser então ser moldado, né, para dar a forma ali da grande estátua. Ali está a fornalha. Quem não se ajoelhar será lançado dentro da fornalha. Bem, ninguém imaginava que a fornalha seria acesa, né? Quem seria louco, né? Quem viria à festa com o propósito de desafiar o rei mais poderoso da terra? Era apenas ali, fazia apenas parte do anúncio. A música foi tocada, as pessoas começaram a se ajoelhar, e no meio daquela multidão, né, todo mundo colocando-se de joelho, milhares de pessoas. Então, 3 homens jovens permanecem de pé. Bem, eles não tinham sido notados no meio da multidão, né? Afinal de contas era tanta gente. Eles não eram governadores nem príncipes, eles trabalhavam lá no palácio de Babilônia, né? E foram convidados também para participar da festa. Mas quando todos se ajoelharam, os 3 ficaram de pé. E agora eles foram percebidos, né? Alguém os percebeu. Agora eles estavam em evidência. E a partir do verso 8 até o verso 15, nós temos aí o desenrolar da história. Aqui no verso 8, nós encontramos que algumas pessoas imediatamente correram para avisar o rei. No verso 8 diz: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, e tal, repete aquela coisa toda. E aí no verso 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Você já percebe aqui o preconceito e a inveja, né? Há uns judeus que tu constituíste, né? A culpa é sua, majestade. O Senhor colocou uns estrangeiros aí para cuidar dos negócios do império, do reino. E menciona aqui o nome dos 3. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amigos, eu sei que muito tempo já passou entre essa história e nós, mas você consegue imaginar o vexame do rei? Ele está diante de todas as autoridades, de todas as nações conquistadas pelo reino, nações outrora independentes que agora eram províncias do Império Babilônico. Vocês conseguem imaginar o tamanho da afronta que aquilo foi para o rei? Ele está sendo desafiado por 3 jovens ali, judeus, uma naçãozinha pequena que também era conquistada, tinha sido conquistada, era também agora uma província de Babilônia. O rei de Jerusalém tinha ido também, estava ele ajoelhado ali diante de Nabucodonosor. Como podem estes 3 se levantarem? Bem, se você conhece o texto bíblico, você sabe que o capítulo 3 de Daniel é muito semelhante ao capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 13, de 9 a 18. Então você percebe que os 2 capítulos têm uma correspondência. Lá no capítulo 13 tem uma imagem também, dizendo que é a imagem da besta. Também foi construída uma imagem. No capítulo 13 do Apocalipse tem também um decreto de morte. Tem também ali palavras duras contra aqueles que ousarem desafiar o decreto. Estes 2 capítulos são paralelos. E ali a gente consegue ver agora no capítulo 3 que uma minoria, um remanescente, resolve permanecer fiel a Deus.
Aqueles 3 jovens não estavam ali com a intenção de desafiar o rei, nem ser desrespeitosos ao rei. Eles não eram rebeldes, não eram fascistas, não eram antifascistas, eles não eram rebeldes sem causa, eles eram apenas o remanescente de Deus que resolveu permanecer fiel ao Senhor. Eles sabiam quais eram as consequências. A fornalha estava ali, bem ao lado da estátua. Eles sabiam quais eram as consequências, o que significava desafiar a nação mais poderosa da terra, desafiar o rei mais poderoso da terra. Todos que estavam ajoelhados ali representavam a sua nação. Todos os reinos estavam curvados ao reino de Babilônia. Mas havia mais, havia uma implicação maior nisto. Todos aqueles reinos, as pessoas adoravam algum deus. Então todos que vieram ali, vieram para confessar que o deus de Babilônia, Marduk, era maior do que qualquer deus existente. Aquele falso deus de Babilônia era maior do que qualquer outro. Ajoelhar-se diante da estátua era virar as costas para o Deus Criador dos céus e da terra e confessar que Marduk era maior do que Deus. Aqueles rapazes sabiam as implicações do pedido de Nabucodonosor. Eles sabiam que Nabucodonosor estava desafiando a Deus. E eles tomaram uma decisão, a decisão de que seriam fiéis a Deus a despeito de qualquer coisa. Imagine só o desafio que era você, diante das autoridades da terra, você se destacar de uma forma negativa em uma grande reunião e ainda desafiando a maior autoridade da terra. Mas eles estavam ali representando o remanescente de Deus. Milhões estavam curvados, mas eles não. Eles continuavam firmes, acreditando em Deus e tributando adoração apenas ao Deus do céu. Vai chegar um momento em que nós todos viveremos uma experiência semelhante. Isto é, se nós não descansarmos antes. Mas haverá um decreto também mundial. Haverá um novo poder constituído e esse poder vai dominar toda a terra. Mas não será apenas um poder econômico, político, vai ser um poder também religioso, porque as pessoas serão convidadas a adorar este novo poder constituído. E é uma afronta a Deus, é um falso culto a Deus. E aqueles que se curvarem diante da estátua de Apocalipse capítulo 13 estarão voltando as costas para Deus, rebelando-se contra Deus e aceitando o poder terreno como sendo maior do que o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus terá o seu remanescente. Aqueles 3 jovens, eles são um tipo do remanescente final, do remanescente que permanecerá fiel a Deus. E o importante de estudarmos essa história é porque o que Deus fez com eles, Deus fará com o remanescente final. Eles estavam ali prontos para serem massacrados. Era uma pequeníssima minoria no meio de uma esmagadora maioria, uma maioria que detinha todos os poderes nas mãos. E aqueles rapazes, a única coisa que eles tinham era a fé em Deus. Mas eles tomam a decisão de que serão fiéis. Vamos voltar ao capítulo 3. Aqui no verso 16 do capítulo 3, até o verso 23, nós temos aí o que aconteceu com aqueles jovens. Vejam, no verso 16 diz que os 3 responderam, não destaca um, diz que os 3 responderam. E eles disseram, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, com D maiúsculo, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Ele estava transtornado, diz que o aspecto dele ficou transtornado contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ninguém imaginou que precisaria acender a fornalha naquele dia, mas ela precisou ser acesa, e diz aqui o texto bíblico que ela precisou ser acesa 7 vezes mais. Bem, eu não sei que temperatura é suficiente para derreter o ouro, mas é uma temperatura extremamente elevada, né? Essa era a temperatura normal com que a fornalha era acesa.
Então era 7 vezes mais do que a temperatura suficiente para derreter o ouro. Eu não sei a quantos graus o ouro, então, passa do estado sólido para o estado líquido, mas Nabucodonosor mandou acender a fornalha, que ela atingisse uma temperatura 7 vezes superior à temperatura para derreter o ouro. E isso foi feito. No verso 21 diz aqui: então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram matados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Algumas lições nós podemos tirar daqui. A primeira lição é que o inimigo, ele é capaz de cumprir as ameaças dele. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas, irmãos, nós conhecemos a história que está por trás disto tudo, conhecemos a história do grande conflito. Nabucodonosor, na verdade, estava sendo um instrumento nas mãos de um poder maior. Quem estava operando ali era o próprio Satanás para tentar calar a voz de Deus, para acabar com as testemunhas de Deus no mundo, para acabar com o plano de Deus. Ele sabia que se aquele remanescente fosse morto na Babilônia, se eles não voltassem para Jerusalém, Jesus então não nasceria 700 anos depois, ou quase 700 anos depois, que não haveria Salvador e a promessa de Deus não seria cumprida. Então, acabando com o remanescente, Deus ficaria sem testemunhas na terra. Por favor, se você puder aí, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isso que o texto bíblico diz, que a luta não é contra seres humanos. Ali estava o homem mais poderoso da terra, mas ele não era a verdadeira ameaça. A ameaça era quem o controlava, que era ninguém menos do que o príncipe das trevas, Satanás. Ele e os anjos maus, os demônios, estavam ali instigando o rei Nabucodonosor e todos naquele momento de adoração, não a Deus, mas adoração ao próprio diabo. Mas os 3 jovens, eles permanecem firmes. E o interessante é que eles dão um testemunho, eles dizem: olha, nossa fé em Deus independe dos milagres que poderíamos ver. Nós confiamos em Deus. Se Deus quiser operar um milagre para preservar a nossa vida, Ele poderá fazer isto. Mas se for da vontade de Deus que a gente pereceremos, mas saiba, ó rei, que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Nós não nos encurvaremos diante da sua estátua, diante do seu Deus, diante do seu poder, diante do rei ou do imperador das trevas, do príncipe das trevas. Nós seremos fiéis ao Senhor. E eles então são lançados dentro da fornalha, como nós vimos. E lá estão eles dentro da fornalha, né? Aparentemente ali é o fim. Ninguém conseguiria escapar de uma temperatura daquela. Muito pelo contrário, seriam feitos em cinzas, né? Numa questão de muito pouco tempo. Eles só tirariam dali as cinzas deles. Nenhum crematório queima, né, ali cadáveres numa temperatura, ou crema, né, cadáveres numa temperatura tão alta quanto a temperatura daquela fornalha. Eles sairiam dali apenas as cinzas. Sairiam, eu disse, porque não saíram dessa forma, porque Deus se levantou em favor dos seus filhos. Vamos ver o verso 24, a admiração agora do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor se assentou lá no trono, ainda enfurecido, né? Ainda raivoso, a vergonha que ele estava passando, como alguém ousava desafiá-lo daquela forma no dia dele, no dia que seria o dia da glorificação dele.
e ele está então enfurecido ainda, e ele então está lá sentado para ver aqueles homens, né, serem queimados ali, como um espetáculo público para todo mundo, mas o que ele viu foi uma outra coisa. O verso 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançaste nós 3 homens, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Todo mundo certamente muito espantado pelo que estavam vendo. Tornou o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu pergunto, quem o rei estava vendo lá? Quem era o 4º homem na fornalha? Quem era aquele com a aparência de filho dos deuses? Era ninguém menos do que o Senhor Jesus. Ele se levantou em favor dos seus. No capítulo 12, verso 1 do próprio livro de Daniel, diz que Miguel se levanta para defender os seus. E ali o próprio Senhor se levantou para defender o seu remanescente fiel. Assim, o remanescente fiel dos últimos dias tem a certeza, a garantia de que Miguel, que é Jesus, se levantará para defendê-lo nos últimos dias, quando os poderes deste mundo, quando dessa nova religião mundial, esse novo poder mundial que terá ao mesmo tempo poder civil, poder político, mas terá também um poder religioso, vai emitir um decreto de morte contra o povo de Deus, o povo que permanecer fiel a Deus, não adorando a imagem que foi feita à besta. Assim como o povo de Deus será também uma minoria. O povo de Deus será pequeno naquele momento, mas o povo de Deus vai se levantar, porque Deus se levantará para defender os seus. O Senhor não deixará que os seus sejam de alguma maneira destruídos, mortos, machucados, porque o próprio Senhor se levanta. Aqui está essa história como um tipo do grande conflito que todo o povo remanescente de Deus viverá nos últimos dias. Agora ninguém mais lembra da estátua. No verso 27, no verso 26, o rei Nabucodonosor não lembra mais da estátua, não lembra mais a razão pela qual estavam ali no campo de Dura. Ele então se chega à porta da fornalha, ainda acesa, né, extremamente quente, ele mantém-se ali a uma distância segura, e ele grita de lá e chama os rapazes pelo nome, e ele então diz: servos do Deus Altíssimo. Agora ele sabia que havia um Deus Altíssimo, não é? O Deus Altíssimo do capítulo 2, ele lembrou do Deus Altíssimo. Ele lembrou que ele estava desafiando o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E agora, Deus Altíssimo com letras maiúsculas, né? Deus e Altíssimo. E Deus Altíssimo está agora na boca daquele que se imaginava o grande Deus deste mundo, né? O próprio Nabucodonosor. E ele diz: saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se então ali todo mundo, né? Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, todos vieram, né? Toda aquela elite do reino, todos vieram para perto. Agora algo extraordinário estava acontecendo, muito mais importante do que a estátua. Ninguém lembrava mais da estátua, ninguém lembrava mais do protocolo. Todo mundo queria ver aqueles rapazes, porque o testemunho era muito grande. Então todos se ajuntaram perto deles, e no verso 27 diz que eles viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então o rei Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão ao seu Deus. E no verso 29, então, termina com um decreto real, decreto de Nabucodonosor. Ele diz: portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja o nome do Senhor, né? O testemunho daqueles 3 jovens anônimos foi tão poderoso que quando as pessoas voltaram para a sua terra, voltaram levando um decreto real, mas ninguém mais falava da estátua de Nabucodonosor. Quando ela era mencionada na história, era só para dar ali o colorido à história, para dizer por que foram lá e o que aconteceu ali. Nabucodonosor não lembrou mais da estátua, não sei o que foi feito da estátua, provavelmente no dia seguinte foi derretida novamente lá no ouro, lá na fornalha, e foi transformado ali, quem sabe, em lingotes de ouro, em alguma outra coisa. Mas a estátua durou só um dia, a apresentação pública dela. Na verdade, a estátua nem foi descoberta, né? Porque tudo aconteceu antes de descobrirem a estátua. Todo mundo voltou para casa sem ver a estátua, porque em lugar de ver a imagem de Nabucodonosor, eles viram o Deus vivo. Eles conseguiram enxergar o Deus vivo. Não é interessante porque, como Deus algumas vezes se mostra de uma forma visível, aqueles que não são fiéis a Ele, tem tantas pessoas, eu, por exemplo, eu sou cristão e sou adventista do 7º dia há 41 anos. Eu nunca tive uma imagem, uma visão de anjos, nunca vi anjos, nunca vi o Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, o rei Nabucodonosor, vendo Jesus, ele e os que estavam ali presentes viram. E quantas outras vezes pessoas que não têm assim uma proximidade com Deus, viram a presença de Deus, enxergaram visivelmente o Senhor, às vezes na forma de um anjo, às vezes na forma de um soldado, às vezes na forma de uma outra pessoa, mas Deus já se manifestou algumas vezes a pessoas que não têm o temor de Deus para tentar alcançá-las, como Ele fez naquele dia na província de Dura, na planície de Dura, e todos que voltaram para casa, voltaram sabendo que há um Deus no céu, um Deus que era o Deus da nação hebraica, um Deus que tinha cuidado de Israel. Aquele era tão somente o único Deus verdadeiro. Todos os outros eram apenas uma ilusão. Sabe, amigos, o mundo também verá a glória de Deus através dos seus servos fiéis. Nós muitas vezes somos confrontados, a nossa fé é confrontada de tal maneira, como agora nesse período da pandemia. Talvez você esteja orando por uma pessoa querida que está enferma. E algumas vezes sua fé fica até mesmo comprometida, abalada ao não ver talvez nenhuma melhora no seu familiar, no seu amigo, numa pessoa que você ama. Talvez você já tenha perdido alguém. Quantas pessoas já perderam outras pessoas nesta pandemia? Talvez seu coração esteja sangrando neste momento. Talvez a sua fé esteja lutando para sobreviver. Mas lembre-se, há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Há um Deus no céu que tem o seu remanescente na terra, remanescente este do qual você faz parte. Você lembra do texto de Romanos 14:8? Ali diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Foi o que disse aqueles 3 jovens. Eles disseram estas palavras. Eles disseram: saiba, ó rei, que nós somos do Senhor. Nada, nenhuma circunstância vai abalar nossa fé. Podemos não compreender todas as coisas. Como nós gostaríamos de ter respostas para algumas coisas que parecem enigma. Como Deus às vezes se parece assim tão discreto diante de acontecimentos mundiais como nós estamos vendo. Mas como disseram aqueles 3 jovens, nós somos do Senhor, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Não entendemos tudo agora, mas vamos entender tudo depois. O Senhor vai explicar cada detalhe a todos nós, e nós compreenderemos que Deus agiu da maneira que Ele deveria agir no meio de tudo isto. Então, eu, você, nós somos o remanescente fiel de Deus, como aqueles 3 jovens eram, e eles permaneceram fiéis diante de Deus, e foi a fidelidade deles que trouxe salvação para milhares de pessoas de todas as nações. Quantos que estiveram na planície de Dura estarão no céu quando Jesus voltar? Quantos também estarão no céu
pelo testemunho daqueles que estiveram na planície de Dura e voltaram para casa contando tudo o que viram. Quantos foram alcançados lá nas várias nações que estavam representadas ali na planície de Dura? Deus só precisa de uma pessoa, ele tinha 3 ali que se levante por ele. Pessoas que permaneçam fiéis, como diz Ellen White, ainda que os céus caiam sobre a terra. Pessoas que permaneçam ao lado do direito, a despeito de qualquer consequência. Pessoas que tenham coragem de acreditar em Deus. Os que fazem isto são um instrumento de salvação nas mãos de Deus para salvar os seus semelhantes. Estes que fazem isto, Deus sempre olha com carinho especial. Eu gostaria de ler 2 promessas da palavra de Deus para a gente concluir, mostrando que aqueles que são fiéis, Deus nunca esquece. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Esse é um texto que eu gosto muito. 1 Coríntios 15, 58 diz assim... Perdão aí, irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Guarde bem essa frase, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma outra promessa agora está no livro de Juízes, no capítulo 5. No penúltimo verso do capítulo 5 de Juízes, é o verso 31, Juízes 5, 31, nós temos esta promessa. E a promessa é, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Aqueles que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E eu não gostaria de terminar sem ler o último verso do capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3 de Daniel diz que aqueles que foram lançados na fornalha de fogo ardente, aqueles que foram libertados pelo Senhor, veja o que aconteceu com eles. Verso 30 de Daniel, capítulo 3, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então o Senhor fez prosperar aqueles que seriam mortos. Na verdade, a noite que parecia ser a última, foi o dia que a prosperidade deles começou no Império Babilônico, porque eles ousaram ficar de pé pelo Senhor quando todos se ajoelharam diante de uma imagem, quando todos se ajoelharam diante do príncipe deste mundo. Eles se levantaram diante do príncipe, do Deus dos céus e da terra. Eles foram fiéis ao Senhor e o Senhor foi fiel a eles 3. Meus queridos, nós estamos vivendo num momento histórico do mundo, mas também num momento profético. Profecias estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Daqui para frente, coisas irão ocorrer para dar cumprimento às profecias finais do livro do Apocalipse. Então, como eu já mencionei aqui uma outra vez, é um privilégio estar vivendo nesse momento da história. Quantos gostariam de ter vivido neste momento, né? Quantas gerações anteriores à nossa gostariam de estar vivas hoje para ver o cumprimento final das profecias? Então, estar vivendo nesse tempo é um privilégio, mas também é um desafio, porque é esta geração que vai passar pelo tempo de angústia, é esta geração que vai passar pela constituição da imagem da besta. É essa geração que vai ter que ficar de pé diante do Senhor quando todos estiverem se ajoelhando para o príncipe deste mundo. Esta geração que vai ser condenada à morte. Esta geração que vai dar o seu testemunho de fé no Deus do céu, o Deus que para eles não é visível em determinado momento, mas que estará sempre lá para cuidar deles. Que você possa ter a sua fé renovada a cada dia. Por favor, se você puder, marque na sua Bíblia, Romanos 14, verso 8. Tenha sempre esse texto guardado aí na sua Bíblia. Se puder, decore esse texto também, porque ele vai lhe ajudar nos momentos em que sua fé for desafiada. Guarde esse texto na sua mente e no seu coração. E também 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Nos momentos em que sua fé for desafiada, lembre-se destes 2 textos bíblicos, para que você possa permanecer fiel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o Senhor vai cuidar de você como cuidou deles. Seja fiel ao nosso Deus, e o Senhor sempre será fiel a você. Nunca vai deixá-lo
sem dar um testemunho lindo. A sua vida vai ser um rastro luminoso neste mundo para a salvação de milhares de pessoas, pessoas que você conhece e pessoas que você nem sabe quem é, mas serão alcançadas pelo seu testemunho. Que o Senhor nos abençoe a todos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejamos nós também instrumentos na mão de Deus para a salvação das pessoas. Amém. Nós teremos agora, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus e na sequência eu volto para fazer a oração. Seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus Criador dos céus e da terra, nós terminamos nesta noite, Senhor, repetindo as palavras do hino que acabamos de cantar, que nós não voltaremos atrás. Nós seremos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias de nossa vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte. Nós seremos fiéis ao Senhor. Que cada dia o Teu Santo Espírito possa nos dar as virtudes do Espírito, que os frutos do Espírito Santo possam ser vistos na nossa vida, querido Deus, e assim fidelidade ao Senhor, nós possamos testemunhar diante do mundo que está se afastando do Senhor, de que há de fato um Deus verdadeiro, um Deus altíssimo, um Deus que está acima de tudo e acima de todos, um Deus que está aqui no mundo, presente na vida dos seus, um Deus interessado na salvação de todas as pessoas. Querido Pai, ajuda-nos a sermos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que as agruras da vida, como esta pandemia, problemas econômicos, problemas familiares, perda de pessoas que nós amamos, próximas ou distantes, que nada disso abale a nossa fé, muito pelo contrário, que a nossa fé seja confirmada a cada dia, sabendo que nós estamos caminhando para o ocaso da história deste mundo, e logo o Senhor voltará em glória e poder. Senhor Jesus, nós seremos fiéis, não voltaremos atrás jamais, que o Senhor tenha a alegria de colocar na nossa cabeça a coroa que o Senhor tem para os vencedores, que nós estejamos ali pela Tua graça, diante dos portais da Cidade Santa, que o Senhor nos convide para entrar e que o Senhor nos dê o privilégio de entrar por aqueles portais, passar por aqueles portais com a nossa família, com todos os queridos que o Senhor nos deu, segurando na mão direita, na mão de um, com a mão esquerda na mão do outro, assim possamos entrar pelos portais da Cidade Santa.
querido Deus, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Nós oramos no nome santíssimo e bendito de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, boa noite para vocês. Bom descanso, permaneçam fiéis ao Senhor. Por favor, orem por nossa Semana Santa, que vai estar começando agora, neste sábado. Que Deus possa dirigir os esforços, tanto na igreja quanto nos grupos de WhatsApp. E que Deus lhe dê a alegria de ver a salvação de seus amigos, de seus familiares, de pessoas que você nem imagina agora, que eles venham e se unam à família de Deus aqui na terra, através deste grupo de WhatsApp que você está montando nesta semana. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.